Olá, todos. Olá a todos. Hoje nós vamos falar do velhinho do pão, gente. Oi, oi, oi. E o velhinho do pão é um cara muito legal. Mas nós temos que começar por algumas explorações. Primeiramente, nós temos que entender alguns conceitos aplicados neste momento. E como estes conceitos vão se tornar uma característica cada vez mais cruel em si. Eu só queria preparar uma coisinha aqui primeiro, que é a flowchart online. Muito bom. Enquanto aqui prepara. Oi, Clonoa. Oi, todo mundo. Boa noite, povo. Vamos lá. Vamos lá, gente. O primeiro conceito que eu gostaria de apresentar é do absurdo da lei. A lei é um absurdo. A lei é um conceito absurdo. Ela é aplicada absurdamente e ela é fundamentalmente absurda. A lei não tem lógica. A lei não tem razão. A lei só é. E o que eu estou falando de leis? A lei não é simplesmente uma regra. Porque se fosse simplesmente uma regra, ela seria muito mais simples de lidar. Uma regra que não serve mais uma função simplesmente descartada. Você não precisa mais lidar com aquilo, mas não. A lei é mais do que isso. A lei é legislação, é burocracia. A lei sendo burocrática, você não pode simplesmente falar, não, é assim e ponto. Ah, e existe uma diferença entre regras explícitas, regras implícitas e leis. O que eu quero falar com isso? Por que que isso é importante? Porque uma regra explícita é uma regra falada. Vamos supor que você está viajando, você chegou até uma vila, no meio de uma cidade, e. Numa vilinha, no meio de uma região, desculpa, e essa vilinha fala: Ah, aqui você não pode usar chapéus vermelhos, por causa de motivos religiosos. Isso é uma regra explícita. Beleza, você não pode usar chapéus vermelhos, é uma regra explícita. Mas existem regras implícitas nas pessoas. As regras implícitas que nós temos que analisar são as regras que se tornam praticamente não faladas. Como, por exemplo, uh, você não deve andar nu na rua. As regras implícitas, na verdade, se tornam regras explícitas, que um dia eram explícitas, mas que foram internalizadas. Tá? Não existe nada como uma regra explícita ou implícita natural. Todas as regras são criadas, construídas socialmente. Não tem, por exemplo, uma regra implícita 100% natural. E também não tem uma regra explícita 100% natural. Nenhuma regra é natural. Elas são construtos sociais. Então, por não serem naturais fundamentalmente, isso também não faz das leis construtos naturais. E então, nós entramos aqui na situação mais comum. O que é uma lei? A lei é tudo aquilo que é a burocracia do Estado aplicada a regras fundamentais.
são regras explícitas aplicadas à fundamentação do Estado. Uma lei não pode simplesmente ser aplicada por uma pessoa. Você não pode criar uma lei. Uma lei é sempre estatal. Uma lei, ela precisa de enforçamento. Uma lei que não é enforçada ou que não consegue ser enforçada não é lei. Uma lei, ela precisa de uma forma de enforçamento. Esse enforçamento pode ser físico, político, jurídico, material. Físico, eu quero dizer que a polícia vai lá te bater. A polícia vai lá te prender, a polícia vai te arrastar, a polícia vai te descer a porrada e te levar para uma prisão. É um enforçamento físico. Um enforçamento jurídico é quando você processa uma pessoa. Uma pessoa quebrou uma lei e você vai lá e é processado. E se você é processado nesse ponto, você tem várias que você está sofrendo um enforçamento jurídico. O enforçamento jurídico geralmente não tem nenhum componente de violência direta, mas de violência implícita, porque dependendo da situação e dependendo da jurisprudência, você pode ser preso também. E aqui, então, nós temos o enforçamento jurídico, o enforçamento físico e o enforçamento material. Enforçamento material é multa, tá? Isso aqui é processo, isso aqui é prisão, ou violência, ou execução, ou qualquer coisa que o Estado decide que seja justa. E esse aqui são multas, são bloqueios, são coisas assim. Por exemplo, se alguém te bloqueia, se alguém te dá um meio de te proíbe de atingir alguma coisa. Ou ter que pagar, qualquer coisa. Então, estes são meios distintos de enforçamento de lei. Porém, existe um outro tipo de meio que ele não é falado, que ele envolve todos esses meios, que é o meio implícito. O meio implícito de enforçamento é um meio de aonde a lei em si é internalizada. Uma lei internalizada, ela não precisa ser enforçada. E o que isso quer dizer? Significa que essa lei ela já foi tão internalizada por propaganda, por realidades, por tudo o que for, que o próprio pensamento de realizar essa lei não é físico, não é material e não é jurídico. Mas o próprio pensamento para tornar essa lei se torna uma relação, se torna absurdo para a pessoa, para o indivíduo. Se torna absurdo para a pessoa aqui. Porque você realizar quebrada dessa lei se torna uma absurdidade para a pessoa quando ela está implícita. Porque é o seguinte, só que essa relação implícita se implicita para a maior parte das leis reais. E agora vamos entrar em Kropotkin. No panfleto de lei e autoridade dele, se nota uma coisa bem interessante. Nós nos tornamos seres jurisprudentes. E eu vou aqui citar um pouquinho do Kropotkin. Eu vou fazer uma pequena parafrase aqui. Enquanto o homem se torna se torna maior, um burguês, por assim dizer, mais leis ele quer implantar. Mas enquanto o homem também menor se torna, com suas dificuldades, mais leis ele exige. Porque o homem viu a lei não como um meio de dominação, mas como um meio em si mesmo. Se uma rua está ruim,
A pessoa se torna deseja uma lei que regule as ruas. Se o trânsito está muito grande, a pessoa exige uma lei que reduza o tráfego. E se a pessoa é roubada, ela quer uma lei, obviamente, de que não lhe roubem. E se a pessoa é, digamos, errada, se o burguês é errado por qualquer motivo, insultado, o homem quer uma lei que lhe proteja dos seus insultos. E se a pessoa constrói um mundo onde tudo é resolvido e ativado por leis, então a lei se torna muito além de uma simples construção do Estado, mas uma lei interna. Se torna uma lei social, uma lei própria, onde a lei se torna a nova ordem em si, onde a lei é utilizada para tudo e todos. Se você passou mal com uma comida uma vez, logo deve ter uma lei para proteger, para regulamentar as comidas. E se você E se você um dia estava andando e viu uma casa feia, logo deve ter uma lei para que todas as casas tenham padrões de beleza impostos. E se você estava um dia no mar navegando e o seu barco quebrou, logo deve ter uma lei para regular os barcos. Vocês estão vendo que as leis, quanto mais as pessoas exigem, mais as leis se tornam tudo. Você tem uma lei para regular o barco. Você tem uma lei para regular as casas. Você tem uma lei para regular se você pode ou não insultar uma pessoa. E você tem uma lei que regula se a pessoa pode te insultar. E você tem uma lei que regula o que o político pode fazer, mas também tem uma lei que regula o que você pode fazer. A vida se torna jurisprudência. E a jurisprudência se torna a vida. As vidas se tornam alienantes e a alienação se torna parte da jurisprudência. Então, para cada lei que se forma, para cada formação nova, a jurisprudência se torna maior. E para cada nova ação, e para cada nova reação que existe, maior se torna esta lei. E o que é a lei? Como você vai enforçá-la? Então, para cada nova ação da lei, maior se torna o aparato de enforçamento, maior se torna a polícia, maior se torna o exército. Quanto maior o aparato de enforçamento se torna, maior se torna a construção do Estado. Porque agora você tem que contratar mais pessoas para fiscalizar, mais pessoas para observar, mais pessoas para ver, mais pessoas para analisar e mais pessoas para processar. E sim, são pessoas. Computadores não conseguem fazer isso por causa que as nuances da lei são ao mesmo tempo tão mecânicas e entediantes quanto uma máquina, mas ao mesmo tempo são complexas demais para máquinas atuais entenderem. Ou qualquer entender. E então você se torna a lei em si. Você se torna parte da lei como indivíduo. Você se torna não um indivíduo, mas um indivíduo, não um indivíduo social, não uma pessoa, mas um indivíduo jurídico, uma caracterização jurídica. Oi, Samu. E ao se tornar uma caracterização jurídica, o ser humano perde parte de sua humanidade. Você se perde. Uma parte da humanidade em si. E quanto mais você se propõe, quanto mais leis são construídas, mais as pessoas se tornam jurídicas. E isso é só a primeira parte do panfleto. As leis se constroem mais e mais. E assim, eu estou parafraseando, mas também construindo um pouco com o absurdismo, tá? Eu estou tentando demonstrar aqui o absurdo que é a lei. A lei é um absurdo, porque ela cresce infinitamente ao mesmo tempo, ela constringe relativamente. A lei não é a mesma lei não é a mesma para você e para o burguês. A mesma lei não é a mesma para um homem negro e um homem branco. A mesma lei não é a mesma para a mulher e para um homem. As leis não são. As leis são relativas, mas seu crescimento é infinito.
e por serem relativas de crescimento infinito, elas se tornam leis menos funcionais e mais reprodutoras. Mas se pode mais virar o argumento. Mas os homens sem a lei se tornarão selvagens, e sua destruição e mesquinharia irá tomar o mundo. O homem ignorante, aquele que não tem conhecimentos, aquele que não tem fundações, aquele que não tem perspectivas da vida, aquele homem abandonado, a pessoa, o ser humano abandonado, a pessoa abandonada no mundo. Realmente. A selvageria se torna natural apenas quando o mundo é selvagem. As leis são não uma proteção, mas uma construção social daquilo que se impõe pelo Estado. Claro. E o que eu quero falar com isso? O ser humano só se torna selvagem quando o meio é selvagem. Pois quando. Pois, vamos para a Inglaterra. Na Inglaterra, durante um período do século XVIII e XIX, houve, principalmente do século XVIII, houve um grande período de aumento do enforçamento de leis e do aumento do punitivismo. E aqui eu vou quebrar o punitivismo. Praticamente, na Inglaterra, eles decidiram que qualquer crime, por menor que seja, teria pena máxima. Qualquer crime. Então, se você roubou um relógio, você seria enforcado. Se você roubou um pão, você iria para a prisão por 50 anos. Se você matou um homem, você seria enforcado. Se você roubou um nobre, você seria enforcado. Se você fugiu da polícia, prisão por 30 anos. Mas para uma pessoa, 30 aos 50 anos é irrelevante. E se o crime de roubar um relógio e de assassinato é o mesmo, se o crime e se a punição é a mesma, então a violência se torna a única alternativa lógica. Porque se a punição se torna a mesma para crimes tão distintos, por razões tão distintas, a violência só tende a aumentar. E no Lei e Autoridade, Kropotkin afirma: e a criminalidade não diminuiu. Não importava quantas pessoas estivessem enforcadas nos gallows, não importava quantos pescoços quebrassem, não importava quantas pessoas balançassem trêmulas pelo machado do executor. O crime não diminuiu. Por que o crime não diminuiu? Porque não importa quantas cabeças rolem, quantas pessoas balancem pelas cordas da punição. Não importa quantos mortos estejam na campanha. Enquanto o pão estiver caro, enquanto as pessoas não tiverem teto sobre suas cabeças, enquanto as pessoas não tiverem relações humanas e comunais, enquanto as comunidades, que eu quero dizer, enquanto as pessoas não tiverem um meio de se divertir, os teatros para rirem e os bares para olharem uns para os outros, a violência continua. Enquanto a ignorância é perpetuada pela ausência de escolas, pela ausência de processos, pela injustiça social. Enquanto o homem que roubou um relógio é enforcado, mas o nobre que rouba uma nação é glorificado. Enquanto a pessoa que vive no mundo atual se constrói pela violência, ela morrerá pela violência. A violência não é parada por leis. A lei não para nada. E é por isso que a lei é um absurdo, a lei é um conceito quase inútil. Mas ela tem utilidade. A lei é um conceito praticamente inútil. Porque ela não para a violência. Não contra você. A lei não vai parar a violência. Ela não vai parar o. Se alguém quiser te roubar, ele vai te roubar. Porque o que leva uma pessoa a roubar, a matar, a crimes horrendos,
Até, até os crimes mais horrendos, não é um, uma relação mística, não é a sua natureza inata. Não, 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 não. O que leva as pessoas a matar, a roubar, aos crimes horrendos e a crimes mesquinhos, qualquer crime, não é a sua natureza, mas a sua realidade. Enquanto o mundo é selvagem, o homem será selvagem. Enquanto a realidade é violenta, as pessoas serão violentas. Nós não podemos nos enganar pelas narrativas falsas e alienantes de que a polícia vai nos ajudar nesse meio, de que a lei vai vir. Não, não vão. Apenas para alguns elementos. Sim, a lei barra algumas coisas, sim. Mas mesmo as coisas que ela não é inútil, mesmo as coisas que a lei ajuda, ela se torna um paliativo, pois ela nunca adere à realidade final. Ela nunca vai até a raiz do problema. Sim, algumas coisas a lei ajuda. Sim, algumas coisas a polícia ajuda. Mas nada, e sim, algumas coisas o juiz vai te ajudar. Sim, algumas coisas o mundo real vai existir. Mas nada disso vai até a raiz do problema. Por que que eu devo ir até a lei para mudar o meu nome? Sendo que o nome é meu. O meu nome não concede ao Estado. Por que que eu devo ir até a lei para quando eu sou roubado? Se eu fui roubada, eu devo. O ônus da prova se torna meu da lei, pela lei, fundamentalmente. E é claro que tudo isso se torna em um ciclo, porque a lei não ajuda na raiz do problema. No máximo, na melhor das alternativas, na melhor das hipóteses, ali é um paliativo. Às vezes você precisa de um paliativo, mas se você não olhar para a realidade, para a raiz do problema, esses paliativos só vão se tornar mais e mais ineficientes com o tempo. E eventualmente eles se tornaram tão ineficientes ao ponto de serem inúteis. O mundo funciona a partir de vários processos contínuos. O mundo processa. Oi, Luna. Olá, Luna. Seja bem-vinda. O mundo funciona a partir desses processos. E a lei funciona a partir de processos paralelos. Mas se a lei não impede o crime, o que impede? Quando o preço do pão é justo, quando as pessoas têm um teto sobre suas cabeças e quando as pessoas têm comunidades, as prisões se esvaziam. E quando as prisões se esvaziam, a lei e sua futilidade se torna cada vez mais visível. Porque quando as coisas funcionam bem, a lei se torna inútil. Mas por que as pessoas seguem a lei? Mesmo leis injustas, leis cruéis. Porque as pessoas têm mais medo da autoridade do que abraço à sua própria existência. As pessoas têm mais medo da autoridade. Você tá falando de um jeito que me faz pensar que eu sou inteligente por estar ouvindo. Ok, desculpa. Voltando. As pessoas têm medo da autoridade. E por isso elas seguem leis injustas. E desde crianças nós somos ensinados que a lei é justa. De que a lei está para nos ajudar. De que a lei existe para nos proteger. Nos proteger do quê? A lei nos protege uns dos outros. A lei nos protege de comunidades, a lei é alienante. Pois, como eu disse anteriormente, se o sujeito se torna jurídico, ele deixa de ser um pouco humano.
Se o sujeito se torna parte da jurisprudência, ele deixa de ser humano. E a jurisprudência está em todos os níveis da nossa sociedade, principalmente no Brasil. O punitivismo brasileiro é inútil. Nunca funcionou e só piorou a situação. Mas o punitivismo é só um aspecto da lei. Punir pela quebra de lei é só um aspecto. Punir é só um aspecto. Reproduzir a lei é outro aspecto. Existem várias coisas que são ilegais, que não deveriam ser, e às vezes nem ilegais. Às vezes essas coisas se tornam autofágicas no mundo. E eu estou usando autofagia aqui como um conceito bem simples. A lei consome a si mesma. A lei se consome e a lei consome a si, ao mundo. Conforme o mundo se torna mais perigoso devido às próprias falhas do capitalismo, voltando para Kropotkin, conforme o mundo se torna cada vez mais perigoso, conforme o mundo se torna cada vez mais injusto, mais leis são criadas. E conforme mais leis são criadas, e conforme mais leis são feitas, e conforme mais leis são aplicadas, mais injusto o mundo se torna. Porque a lei não aplica justiça. Não importa o quão bem feita, toda lei é um erro. Até as mais razoáveis. Pois as leis razoáveis servem apenas para esconder as leis não razoáveis. Imagine a situação: você chega em uma cidade e a pessoa fala: as leis aqui são não mate, não roube, não cause mal e não pode andar de camisa às terças. As três leis razoáveis escondem a lei não razoável. E ao criticar a lei, sempre se fala: ah, mas vai poder matar? Não, não vai poder matar. Porque existem realidades materiais reais no assassinato. Tanto para a vítima, obviamente, para sua família, quanto para as pessoas ao redor, para a comunidade, para o todo. Quando uma pessoa é assassinada, não só ela sofre, mas todos ao redor. Não só ela é a vítima, mas a vítima se faz toda a comunidade que conhecia, dos pais da pessoa, dos amigos, da família em geral, das pessoas que gostavam e até das pessoas que veem empaticamente. E as pessoas não matam por motivo nenhum. Ninguém quer, na prática, matar um ao outro. As pessoas não se tornam a violência encarnada quando as pessoas deixam de ter leis. Leis são construtos comuns. Hoje, mas nem sempre foram. A lei se torna uma imposição do Estado quando a lei em si se torna o Estado. E da mesma forma que o Estado juridifica o homem, o Estado se auto-juridifica. E nós nos tornamos a jurisdição. E a crueldade se torna cada vez maior. E a crueldade cresce conforme a lei cresce. E conforme a lei cresce, esta crueldade aumenta. A crueldade da lei não está apenas nas suas palavras, não apenas na sua implicação, não apenas nas suas aplicações. É claro, um homem negro sofre uma punição mais cruel do que um homem branco. Uma mulher tem leis especificamente para elas, uma mulher cis. Mulheres trans também. E as leis também alienam a pessoa, mas a crueldade da lei vai mais a fundo. A crueldade da lei se torna aquilo que existe e sempre vai existir. Porque a lei se autodetermina como uma inevitabilidade funcional.
Olá, Arci. E quando a lei se torna uma inevitabilidade funcional, ela se torna uma entidade em si só. Voltando para Kropotkin um pouco, a lei, conforme ela cresce e conforme ela se aumenta, ela, como eu já disse, ela aumenta o seu aparato estatal. E aumentar o seu aparato estatal se torna uma forma de opressão. Porém, a reprodução da lei também é parte de todos. Todas as pessoas reproduzem a lei. Kropotkin fala claramente no texto que quando você reproduz a lei, de alguma forma, você pode o fazer de várias maneiras. Ao denunciar um crime que não precisava ser denunciado, por exemplo, você viu uma pessoa roubando de uma loja. Não, você não viu. Não, você não viu. Ao reproduzir a necessidade da lei, ao exigir leis novas e mais leis, ao exigir mais e mais leis cada vez maiores, leis para proteger, leis para aumentar, leis para dar vantagens, não importa. Mesmo que você ganhe uma. Mas alguém pode perguntar, mas a lei para proteger ainda é um erro, sendo que ela está protegendo grupos minoritários, grupos. É um paliativo. Ela vai funcionar por um tempo. Ela vai funcionar, mas não para sempre. Leis que protegem grupos minoritários, eles funcionam da mesma forma uma que um dedo e uma barragem quebrando. Vai funcionar. Vai, mas não para sempre. As leis que protegem são paliativos e eles podem ser necessários. Essas leis, leis que protegem pessoas gays, pessoas trans, que protegem direitos de aborto, elas são necessárias. Porque é melhor ter um paliativo do que não ter nada. É melhor você ter uma construção paliativa do que você não ter nada que te apoie. Obviamente. Porque se você não tem nada, o Estado mostra a sua verdadeira face. Porque, curiosamente, a autofagia da lei se vai até o próprio Estado. Porque a lei, quando ela se torna um objeto, um sujeito, ela também começa a entrar em conflito com o próprio Estado que enforça. Porque as leis não existem só pra gente, as leis também existem pro Estado. E é por isso que o Estado tem um interesse próprio em lhe eliminar, ou em lhe mudar, ou em lhe construir, ou de reconstruir a seu bel prazer. Porque se imagine só, o povo passou uma lei excelente, agora todas as possibilidades de melhorias, a lei passada foi excelente, o texto é maravilhoso. O Estado imediatamente começa a trabalhar para destruir, desmantelar ou quebrar aquela lei de alguma forma. E não só o Estado, quaisquer instituições que aquela lei afete também. E as instituições de poder, como os capitalistas, como o Estado, como grandes bancos, têm muito mais poder do que o indivíduo. Enquanto os indivíduos não que estão na realidade de baixo precisam de milhares de indivíduos para passar a lei que eles desejam, os capitalistas precisam de muito menos. O burguês precisa de muito menos, o Estado precisa de muito menos força. E é por isso que é paliativo. Vai funcionar. Esses paliativos são necessários, eles vão funcionar. Por 10 anos, 20, 30 até. Mas eventualmente esses paliativos vão ser removidos. Direitos legais são concessões do Estado. E a lei é uma concessão de si mesma. Enquanto o Estado se torna a própria função dele, se torna lidar com a lei. Quanto mais burocrática, hum, quanto mais aumentada a lei se torna, mais ela se torna uma relação autofágica com o Estado. E aqui nós temos que entrar em autoridade.
a autoridade implícita e a autoridade explícita. A autoridade está, assim como a lei, em todos os nossos meios. E a autoridade é aquilo que nos faz abaixar a cabeça. Porque agora eu vou quebrar uma boa parte do que eu falei. A lei é inútil. A lei é irrelevante. A lei não faz nada. A lei é um pedaço de papel que alguém decidiu que seria. A lei é irrelevante sem a autoridade. A autoridade enforça a lei. E a lei reforça a autoridade. A autoridade é o que faz você abaixar a cabeça para a polícia para não ter problemas. Mas, ao mesmo tempo, a autoridade é a mesma coisa que faz você abaixar a cabeça para o seu chefe abusivo. E isso não é uma falha moral, não, não. Porque você precisa. Porque, da mesma forma que apanhar da polícia é ruim, ser demitido pode ser pior. Da mesma forma que você. Da mesma forma que você precisa fazer algumas coisas que você não gosta pela autoridade, a autoridade se manifesta internamente a você e ao outro. E quando a autoridade se manifesta internamente a você e ao outro, ela se manifesta através da lei. Porque a autoridade por si só e a lei, elas têm uma relação dialética. Você não tem lei sem autoridade, mas a autoridade sem lei, ela é desmantelada fácil. A lei justifica a autoridade. E a autoridade, ao mesmo tempo, ao ser justificado pela lei, precisa seguir seus desígnios. Só que, ao mesmo tempo, a autoridade controla a lei. E, ao mesmo tempo, a lei se torna o desígnio geral da autoridade. Esses dois elementos são dialéticos, mas o que é autoridade? A autoridade não é quando a pessoa fala grosso com você. A autoridade não é quando uma pessoa grita. Não é quando uma pessoa fala autoritativamente. Não, não. A autoridade é uma relação material. É uma relação real, fundamental. É uma relação que existe há muito tempo e o desmantelamento dessa relação é um dos pontos centrais do anarquismo. A autoridade não é uma força etérea, ela não é uma existência mística do éter. Não, 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 não. A autoridade é uma essência material, ela existe materialmente, ela tem relações materiais e ela funciona no mundo real. Mas como você detecta a autoridade? Sistemas. A autoridade se manifesta através de sistemas jurídicos, de sistemas de opressão e de sistemas. E eu vou até colocar aqui, ó. A autoridade se manifesta através de sistemas. Esses sistemas nas quais a autoridade se manifesta são sistemas diversos. São sistemas como, por exemplo, a lei em si, mas também a polícia, o exército, as relações de poder, o salário que você ganha. Então aqui nós temos polícia, exército, leis, salário. Você está vendo que todas essas formas nas quais as autoridades se manifestam são reais. Bem físicas e bem reais. Salário. E aqui tem uma outra forma na qual a autoridade se manifesta. Família. E aqui é outra. Normatividades. Cis, hétero, quaisquer que sejam. E aqui nós temos outra. A autoridade se manifesta na forma de hierarquias sociais, em geral. A autoridade se manifesta de formas distintas
para todos esses elementos, ela se manifesta como hierarquias, como família, como salário que você ganha. E sempre existem consequências reais para desobedecer à autoridade. Mas ao mesmo tempo, a lei aqui é uma coisa bem curiosa porque estas formas são formas de manifestação. A lei, existe uma relação dialética. A lei ao mesmo tempo reconstrói os sistemas e os manifesta. Esses dois são diferentes, não porque por causa de uma relação que os outros não têm, mas é por causa que as leis reconstroem e manifestam os sistemas e os justificam. E aqui você pode ver como outras formas que as autoridades se manifestam. E elas se manifestam no dia a dia. E é claro, existem as formas implícitas de manifestação de autoridade, como, por exemplo, formas de você evitar conflitos com pessoas em público, mesmo que a pessoa esteja errada, mesmo que seja um nazista, evite conflitos. A autoridade se manifesta por causa de vários problemas e de situações reais. Ninguém é menor, ou pior, ou menos nada por aceitar as autoridades. E às vezes nem por aceitar, às vezes por simplesmente abaixar a cabeça. Porque às vezes para sobrevivência é necessário. E ninguém é melhor ou pior, ou uma pessoa ruim, ou uma pessoa mais covarde por aceitar isso. Não. Mas é uma questão de sobrevivência da pessoa. Porque a autoridade se torna um conceito próprio. A autoridade se torna a própria justificativa em uma roda infinita de justificativas e reconstruções para se justificar e ressignificações. E é por isso que a autoridade tem que ser justificada a todo tempo pela lei. A autoridade precisa de ser justificada e se rejustificar a todo tempo, porque sem a justificação da lei, sem a autojustificação que ela possui, sem se justificar mais e mais, a autoridade perde seu valor e as pessoas a questionam e eventualmente a eliminam. E ao eliminá-la, as pessoas eventualmente se questionam: nós precisávamos disso? Isso é um processo natural. A autoridade não é. Pela autoridade não ser um processo humano, e sim um processo alienante, e pela lei ser um processo de jurisdição, a pessoa se questiona: quem nós somos? E por que nós precisamos disso? E se a autoridade não se auto-justificar novamente, ela está fadada a cair. No fim das contas, boa parte da autoridade está na nossa mente. E quando as pessoas são educadas e entendem que não é pela lei que as pessoas não cometem crimes. As pessoas não cometem crimes porque elas não querem. O que impede a pessoa de roubar não é a lei. É porque a pessoa não quer. Porque eu te garanto que se um dia todas as pessoas acordassem e a fantasia neoliberal de que as pessoas estão sempre querendo cometer crimes for verdade, a sociedade colapsa em uma tarde. Não tem exército, não tem polícia, não tem força militar no planeta que conseguiria conter uma população de milhões e milhões. E não tem autoridade no planeta que conseguiria conter uma população de milhões e milhões que decidisse se revoltar ou que decidisse que as leis são injustas.
ou que decidisse que talvez eles quisessem um ponto diferente. Se a fantasia neoliberal de que as pessoas são más e a lei nos protege de seus impactos fosse verdade, o mundo seria muito diferente. Mas na verdade não. A maioria das pessoas não quer te roubar. A maioria das pessoas não quer te matar. As pessoas não são vilões. Não são vilões de quadrinhos. E nem os vilões de quadrinhos seriam vilões de quadrinhos no mundo real. E essa é a crueldade da lei. A fundamental crueldade da lei. Além de nos tornar pessoas jurídicas, de nos juridificar, a lei nos joga uns contra os outros. E no fim, a lei nos torna menos humanos. E ao nos tornar menos humanos, nós perdemos um pouco, mesmo que bem pouco, daquilo que nós valorizamos muito. Seja a nossa família, seja nosso mundo, seja nossos pets. Ao se tornar uma pessoa jurídica, ao se juridificar, nós nos tornamos uma parte do sistema. E a parte triste é que ninguém está livre disso. Ninguém mesmo. Mas nós temos que olhar para nós, mas também para os outros, e entender que você não, enquanto o sistema não for modificado, ou no caso, removido, enquanto o sistema capitalista não for eliminado e suas crueldades implícitas não forem destruídas, para que nós possamos construir algo novo e para que nós possamos construir algo real. Talvez nós pudéssemos só abraçar um pouco do absurdo que é a lei e entender que se a lei é absurda, como eu falei aqui, se ela sempre cresce e ao mesmo tempo regride, se a lei é algo tão estranho e absurdo, talvez ela não seja tão importante. E talvez nós possamos nos dar o direito a ser um pouco mais humanos. E ao nos dar os direitos de ser um pouco mais humanos, talvez nós possamos sorrir um pouco mais. Pois a maior crueldade da lei é que em seu medo, o medo da lei, o medo daquilo, o medo do grande fantasma da lei, do grande vigilante, nós deixamos de sorrir, muitas vezes, em prol do desespero. É isso aí, gente. Alguém tem alguma coisa para falar? Oi? Muito bom. É isso aí, gente. Muito bom. Obrigada, gente. É isso aí. Olá a todo mundo que chegou agora. Essa semana talvez tenha uma live extra pra. Vai ser um react a Bucket List of the Dead. Pode ser uma questão de relaxar um pouco. Uhum. É, sim, eu tenho que preparar a live porque eu tenho que ver as coisas mais. Eu vejo todo mundo na próxima. Até mais, gente. E. Tchau, tchau.